Boa noite, meus queridos, boa noite. Vou gravar um videozinho aqui rapidinho sobre razões especiais, que foi o que a gente viu durante essa semana. A gente finalizou razões especiais, a gente entrou em proporção, tá? E aí ficou combinado de a gente estudar apenas as três razões. Eu acho que o livro trazia mais uma, mas aí ficou combinado de a gente, combinei com vocês, de a gente estudar apenas três dessas razões especiais. Então, a primeira razão especial que a gente vai ver, que a gente estudou, né, na verdade, e aí eu vou trazer alguns exemplos, algumas questões para a gente fazer, tá? Então, a primeira razão especial é escalas, tá? A escala, ela é o comprimento do desenho e do comprimento real, do qual a gente vai precisar muito dessa tabelinha, dessa conversão, né, de medida de comprimento, tá? Que a gente vai precisar muito para trabalhar as questões envolvendo escala. E aí eu comentei em sala aqui, escala, vamos supor aqui que a gente tem três valores, né? Aqui, vamos supor que a gente tem três valores, deixa eu colocar de vermelho aqui, ó. A gente tem escala, propriamente dita aqui, vamos supor aqui que a gente tem um D de desenho, e vamos supor que a gente tem um R de real. E aí, as questões de escala para a gente sempre vai ser dado dois valores e vai pedir um. E aí o mais comum é dar o comprimento do desenho, o comprimento real e pedir a escala. Mas aí eu trouxe questões também que vai ser o inverso. Vai pedir ou o comprimento do desenho ou o comprimento real e vai ser dado essa escala. Tá? Acho que eu trouxe uns exemplos envolvendo isso aí. A outra razão especial é a velocidade média, que seria a divisão da distância percorrida por um determinado móvel, tá? Um determinado veículo, uma pessoa, a distância que esse móvel percorre dividido pelo tempo. E aí eu lembro que eu comentei em sala que a unidade que a gente coloca, na verdade, essa velocidade média vai ser em km por hora ou em metros por segundo, tá? É o mais usual aqui da gente trabalhar. Inclusive eu fiz hoje uma questão envolvendo isso em sala. E por último aqui vai ser a densidade demográfica, né? A densidade demográfica é o número de habitantes pela área ocupada, tá? Por quilômetro quadrado aqui. Beleza? Então são essas as razões que a gente vai trabalhar, que a gente trabalhou na verdade, e aí a gente vai fazer só algumas questões. Deixa eu pular aqui para a gente trabalhar. Então as primeiras questões aqui vão ser de escala, tá? Então tem um exemplo aqui, ó. Em um mapa, a distância entre Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe é de 5,6 centímetros. E sabendo que a distância real entre as cidades é de 56 quilômetros, com a escala utilizada no mapa, tá? Então aqui, ó, a questão já pede de cara qual é a escala utilizada no mapa. Então ele pede esse Ezinho aqui, pede justamente a escala que vai ser utilizada, sabendo que os dados aqui estão trazendo que o comprimento do desenho é 5,6 centímetros, ó, é o que foi colocado aqui. Observa aí onde está a mãozinha aqui em cima, no numerador, 5,6 centímetros, e a distância real é 56 km. Então deixa eu riscar aqui, ó, essa escala, na verdade, antes da gente fazer essa transformação, que é o que tem ali embaixo, ela fica assim, ó, 5,6 centímetros, aqui, ó, cm, e embaixo vai ficar 56 km, ou seja, quilômetros, tá? E aí a gente depende dessa tabelinha aqui, deixa eu copiar ela aqui, Ctrl+C. A gente depende dessa tabelinha aqui para fazer esse exercício. Deixa eu colocar ela aqui e observa que as unidades aqui estão diferentes, né? Então a gente precisa fazer uma conversão, transformando esses 56 km para centímetro. Então aqui, ó, esse denominador aqui, o 56, a gente precisa transformar ele para centímetros e aí deixar as unidades iguais, tá? Então observa que esse 56 está nessa casinha aqui, ó. Deixa
Deixa eu colocar em vermelho para destacar, tá na casinha do quilômetro, tá? Lá no começo, ó. E aí a gente precisa transformar essa unidade de quilômetros para centímetros. Então observa que eu vou riscar de vermelho, vou colocar aqui praticamente a mesma coisa, ó, a escala vai ser 5,6 centímetros, que é o que a gente tem aqui, dividido, né, sobre, e aí eu vou colocar o 56. A gente sabe que esse 56 está em quilômetros, então vê, como a gente vê em sala, a gente faz multiplicações, né? Cada multiplicação aqui é a transformação de uma casa para outra. Então, se eu transformar, ou seja, se eu multiplicar esse 56, deixa eu colocar só aqui bonitinho aqui, esse 56 que está no denominador ali, ó, uma vez por 10, aqui ó, uma vez por 10, a gente vai acrescentar um zero aqui. E aí a gente passa a ter 560 hectômetros. De novo, se eu fizer uma outra multiplicação por 10, vai surgir um outro zero, e aí a gente não tem mais essa medida em hectômetro, em sim, em decâmetro. Novamente aqui, ó, por 10, a gente vai acrescentar um outro zero aqui, e aí a gente já tem essa medida em metros. Uma outra multiplicação por 10, aqui ó, uma outra multiplicação por 10, eu tenho essa medida, deixa eu acrescentar o zero aqui, eu tenho essa medida em decímetros, e por último, a outra multiplicação por 10 surge outro zero, e aí a gente fica com centímetros, tá? Então observa que a gente transformou aqueles 56 quilômetros ali para centímetros, beleza? Então vê, o que a gente tem agora é as duas unidades em centímetros, porém, contudo e todavia, meus queridos, observa uma coisinha. Aquele numerador ali tem uma vírgula no meio, tá? Entre o 5 e o 6. A gente vai multiplicar e eu vou colocar de verde. Observa o que a gente vai fazer. A gente vai multiplicar isso aqui por 10 e vai multiplicar embaixo por 10. Meu objetivo é multiplicar por 10, é justamente passar aquele número de decimal para inteiro, tá? Para um número natural inteiro, vamos falar assim. Então a gente vai ter aqui, ó, 56 centímetros. Esse número todo multiplicado por 10, novamente a gente acrescenta outro zero, né? Então a gente já tem aqui 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. E aí novamente eu vou multiplicar por 10. Então surge outro zero. Agora o que a gente faz? A gente vai fazer agora uma simplificação, né? Tem um 56 em cima e um 56 embaixo. Quando dividir 56 por 56, vai dar 1, né? Vai dar 1. Então essa escala aqui, a escala que a gente tem, vai ser justamente 1. Aqui em cima, ó, 56 dividido por 56, né? Dá 1 em cima, sobre 1 e mais 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa aqui é a escala que tem ali como resposta justamente aqui, tá? É a mesma ideia, só que aí a gente viu que escala a gente pode, escala não, razão a gente pode colocar de uma forma diferente, né? Então isso aqui é a resposta igual que está embaixo que a gente achou, tá? Próxima questão aqui, a gente tem aí um mapa cuja escala é de 1 para 2.500, 2.500.000, né? Duas cidades estão separadas em linha reta por 5 centímetros, qual é a distância real, tá? Então observa que aqui a gente já tem uma questão diferente. Então a escala, como a gente acabou de ver, escala é justamente a divisão entre o comprimento que a gente tem no desenho pelo comprimento real. Ok? Então isso aí é a definição de escala, só que aqui, meus queridos, já observa que a questão deu a escala. Então justamente aqui, ó, tem um mapa cuja a escala é. Então nesse Ezinho aqui eu vou colocar justamente o que é a escala. Observa que naquele Ezinho ali eu vou colocar a escala, que é 1, e ali eu vou colocar o denominador. 1, 2, 3 zeros, tá? O que vai ficar do outro lado?
vai ficar, deixa eu ler aqui, duas cidades estão separadas em linha reta por 5 centímetros. Esses 5 centímetros aqui que eu vou sublinhar aqui, ó, esses 5 centímetros é a medida do desenho, tá? Então aqui, ó, 5 centímetros. Qual é a distância real? Então ele pede aqui, ó, o R, ou seja, a distância real, tá? Aqui, meus queridos, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? Simplesinho. Deixa eu ver uma outra coisa. Beleza, vê. Tá, a gente vai fazer isso aqui por uma equivalência, vê. Se a gente tem esse numerador aqui em cima sendo 1, de repente ele passou a ser o 5 ali, quer dizer que esse numerador aqui, ele foi multiplicado por 5, tá? 5 multiplicado por 1 surge esse 5 que está aqui, ó. Se eu multipliquei esse numerador por 5, o que eu vou fazer aqui embaixo é praticamente a mesma coisa, eu vou multiplicar por 5, tá? Todo esse número grande. Agora a gente não precisa pegar esses zeros, a gente tem 5 zeros ali e multiplicar, na verdade montar esse tipo aqui, ó. Dá uma olhada, 1, 2, 3, 4, 5 zeros e multiplicar por 5. A gente nem precisa fazer isso tudo, tá? A gente nem precisa fazer isso tudo. Essa quantidade de zero eu vou deixar para colocar ao final da multiplicação. Ou seja, a gente só precisa fazer o 25 multiplicado por 5, ó. Ok? Os 5 zeros aqui, ó, eu vou deixar aqui no final da resposta, ó. Cadê? Pronto. 5 vezes 5 vai dar 25, ó. Fica assim, sobe 2. 5 vezes 2 vai dar 10, com mais 2 subiu dá 12, tá? Aqui dá 10, 12. Então, esse R aqui, aquele R ali, ele tem essa resposta aqui. Quantos zeros? Eu tenho 5, né? 5 zeros ali. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, observa que a tua resposta aqui vai sair em centímetros, tá? Por que centímetros? Geralmente na escala, o número de baixo, a gente fica em centímetros, e ali naquela escala, na escala não, naquele numerador, na verdade no comprimento do desenho, a gente tem centímetros. Então, quando a gente faz essa multiplicação por 5, a gente obtém essa resposta em centímetros. Porém, não é o que a gente tem ali, tá? E aí, mais uma vez, a gente necessita dessa tabela aqui, ó, que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer agora, deixa eu ver, página atual. O que a gente vai fazer é a transformação dessa medida que a gente tem aqui. Ficou na frente ali. Desce. O que a gente vai fazer é a transformação desse valor todo que a gente tem aqui. Então, vê, como a gente vai fazer uma operação que é inverso aqui, ó, inverso, a gente tem aqui essa medida em centímetros, justamente aqui, vem onde eu vou riscar aqui, ó, em centímetros aqui. A gente tem essa medida em centímetros, ou seja, nessa casinha aqui que eu circulei de verde, ó, centímetros, a gente vai fazer um movimento que é da direita para a esquerda, inclusive as setinhas estão ali, ó, a gente vai sempre fazer divisões por 10, tá? Então observa, nas divisões por 10 eu vou cortar os zeros que a gente tem na resposta, tá? Então observa. A gente tem 5 zeros. Quando a gente for fazer uma primeira divisão para transformar de centímetros para decímetros, a gente corta um zero, que é o que eu vou fazer agora, tá? Não mais, a gente tem isso em centímetros, não mais. Esquece esse centímetro aqui, inclusive eu vou até apagar ele, ó. Cadê? Aqui não apaga. Opa, isso veio gravado do outro. Então a gente não tem mais centímetros, a gente vai ter decímetros. Novamente eu vou fazer uma uma divisão de decímetro, transformando para metros, outra divisão por 10. E aí, ó, mais um zero vai embora. Novamente outra divisão, ó, por 10, para eu mudar isso de metro para decâmetro, e aí mais um zero vai embora. Outra divisão por 10. Outra divisão por 10 para sair de decâmetro para hectômetro. Então, outro zero vai embora. E aí,
por último, a gente vai transformar de hectômetro para quilômetro, outra divisão por 10 e outro zero vai embora. Resumindo tudo, nossa resposta aqui final fica 125 quilômetros, que a gente transformou porque todas as respostas ali estão em quilômetros, certo, meus queridos? Aí a gente consegue observar que a resposta aqui se encaixa, letra C. Letra C, 125 quilômetros. Tranquilo até aí, né? Bora fazer mais uma. A gente tem aqui um segundo exemplo, novamente de escala. Uma cidade está localizada a 5 centímetros da outra, medidos sobre um mapa na escala de 1 para 200 mil. Desprezando as distorções normais de uma projeção, marca a opção que indica a distância real. Então, novamente, a questão parecida com a outra. A gente sabe que escala é justamente a divisão, tá? É a divisão, vou colocar ali, ó, do desenho, da medida do comprimento do desenho pela medida real, comprimento real. Então, novamente, a escala foi dada, ó, em uma cidade está localizada a 5 centímetros da outra. Se é 5 centímetros da outra, a gente tem, na verdade, o comprimento do desenho. E essas medidas estão na escala de 1 para, então, 200 mil. Então, a gente vai colocar aqui, ó, observa. Observa que a escala é 1. E aqui, ó, 200 mil. Tá? O que a gente tem ali no desenho é 5 centímetros. E justamente o comprimento real que a questão pede. E aí, novamente, ó, parecidíssima com a outra. Se a gente vai pensar por equivalência. Se esse numerador da primeira fração ali, a gente tem 1, e de repente apareceu lá no outro, aqui, ó, em vermelho, um 5, quer dizer que foi multiplicado por 5, tá, esse numerador. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, vou multiplicar por 5. Então a gente não precisa nem montar essa multiplicação, porque vai ficar assim, ó. Então, 1 sobre todo esse valor aqui, o outro vai ficar o 5, e quando a gente fizer a multiplicação desse denominador pelo 5, 2 vezes 5 dá 10, ó, dá 10, e a gente tem um total de 5 zeros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa medida aqui está em cm. Deixa eu ver se a gente tem. Não, a gente não tem nenhuma resposta em cm. Então, quando eu vou ver aqui, ó, a gente necessita de novo dessa tabela aqui. Tá, meus queridos? Novamente essa tabela aqui. Eu só espero que dê para ver aí essa tabela. Tranquilo? Deixa eu colocar mais para cá. Então, vê. Nessa tabelinha aí, a gente precisa transformar todo esse valor aqui para quilômetro. E de novo, deixa eu ver, bora circular aqui, a gente tem a nossa medida aqui, ó, em centímetros, ali onde eu marquei um X. A primeira divisão aqui, ó, eu vou ter esse valor em decímetros, então cortamos um zero. Novamente, de decímetro para metro é outra divisão, então a gente vai cortar outro zero. Aqui, o que houve aqui que deu problema. Novamente, de metro para decâmetro é outra divisão, então outro zero vai embora. De decâmetro para hectômetro é outra divisão, outro zero vai embora. E por último, de hectômetro para quilômetro, outro zero vai embora. Tá? Então a gente tem aí, ó, essa resposta como sendo 10 quilômetros. E a gente encontra a letra C como sendo a resposta desse segundo exemplo. Essa outra questão aqui, um exemplo 3. A distância de 7 centímetros medida no mapa de escala numérica. A escala foi dada, ó, e a distância foi dada. Então, novamente aqui, ó, a escala. Então, vou colocar já escala 1, 2, 5, 1,
um 0, outro 0, terceiro 0, quarto e o quinto 0. Isso aí a gente encontra colocando na formulazinha. Então, a distância de 7 centímetros já está pedindo uma escala real, ou seja, o comprimento real. E aí, novamente, se esse numerador aqui surgiu um 5 aqui, quer dizer que a gente multiplicou isso aqui por 7. Se a gente multiplicou ali por 7, a gente vai fazer 25 multiplicado por 7. Ou seja, nessa resposta aqui, a gente já vai colocar nesse Rzinho aqui os 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros, porque a gente não vai utilizar eles agora. Então 25 vezes 7, a gente vai fazer aqui, ó, 5 vezes 7 vai dar 35, fica assim que sobe 3, 7 vezes 2 dá 14, 14 com mais 3 vai dar 17. Então aqui 175 e essa medida em centímetros. E aí a gente necessita de novo daquela tabelinha de conversão de unidades, porque mas aqui, cadê corresponde em quilômetros? Beleza, é justamente porque a questão pede a distância de 7 centímetros, na medida da escala foi dado, corresponde em quilômetros. Então tudo isso aí está em km. Observa que aqui, o que a questão pede é essa medida em quilômetros. Então novamente a gente tem centímetros, aqui ó, a gente tem a medida em centímetros e a gente vai transformar uma vez uma divisão por 10, a gente vai cortar esse último zero, outra divisão por 10 para sair de decímetro para metro, a gente corta outro zero, novamente de metros para decâmetro é outra divisão por 10, cortamos outro zero, de decâmetro para hectômetro, divisão por 10, corta-se outro zero. E por último, de hectômetro para quilômetro, a gente corta mais um zero e aí a resposta surge. Temos como resposta aqui 175 quilômetros. Então a resposta aí, letra D, já que tudo aqui está em quilômetros, tá? Tudo em quilômetros. Beleza, meus queridos? Deixa eu só cancelar aqui essa tabelinha aqui. E a gente fez 4 exemplos envolvendo escalas.